Louvado seja o Pai, aleluia! Que o Pai abençoe todos vocês, meus irmãos e irmãs. Antes de vocês se sentarem, cumprimente uns aos outros com um sorriso do reino e diga que as bênçãos do Pai estejam com todos vocês. Louvado seja o Pai. Mais uma vez eu estou enviando minhas saudações do reino para todos os filhos e filhas da nação do reino ao redor do mundo inteiro. Que as bênçãos do Pai estejam com todos vocês. Bem, eu já te disse que ainda estamos no dia do Senhor. E quando estamos no dia do Senhor, você não pode fazer o que você quiser. Então, só há uma coisa que você deve fazer: reconhecer que existe um poder superior acima de nós que está intervindo nos assuntos humanos. Portanto, a minha mensagem continua a mesma. Atos 17:30 diz: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo todo. Então, o mundo inteiro agora está envolvido. Assim como nos dias de Noé, também será na chegada do Filho do Homem. Assim como nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, também será na chegada do Filho do Homem. Sendo assim, minha mensagem continua a mesma para o mundo todo. Vamos reconhecer que somos apenas seres humanos e um dia iremos morrer. E nesse dia iremos prestar contas para Deus, aquele que nos fez e criou. Não importa o que fizemos, você pode até ser o mais talentoso ou o homem mais poderoso do mundo, entretanto, um dia você morrerá. E a palavra de Deus diz: e assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando o julgamento vier, você estará sozinho em seu solitário lugar de julgamento nesse dia. E os livros serão abertos, e todos os homens serão julgados de acordo com o que está escrito nos livros. E qualquer nome que não for encontrado escrito no livro da vida será jogado no lago de fogo. Esses livros que o Pai está falando aqui não é sobre um conto de fadas. Essa é a palavra de Deus, que Ele nos entregou como um alerta. Portanto, é melhor refletirmos sobre o que está sendo falado aqui, porque a palavra de Deus está acima das palavras dos homens, e a palavra de Deus nunca falha. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus jamais passarão. Todos os nomes estarão registrados no céu um dia, assim como a palavra de Deus diz que os livros serão abertos e os mortos grandes e pequenos estarão de pé diante de Deus e eles serão julgados de acordo com o que está escrito nos livros. E é isso que vamos acompanhar. Apocalipse capítulo 20, começando pelo versículo 11. Em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Isso inclui toda a humanidade. Ninguém está isento. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Preste atenção. E alguns livros foram abertos. Esses são os livros das obras de cada homem. Você tem um diário no céu. Todos nós, na verdade. Ok, vamos prosseguir? E alguns livros foram abertos, então abriu-se um outro livro, o livro da vida. Preste atenção. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. Você sabe qual é o livro da vida? Este é o livro da vida. A palavra de Deus é o livro da vida. Você foi obediente a ela?
Você se ajustou de acordo com o que está no livro da vida? Você obedeceu à vontade do Pai escrita nesse livro da vida? Se você não obedeceu, então você não está escrito lá. Seu nome está escrito em outro lugar. E a palavra de Deus diz: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida. Você não foi encontrado aqui, você não se arrependeu, você não se comprometeu, você não se dedicou, você não tem sido leal à aliança que o Pai deu à humanidade, essa aliança entre Ele, nosso Criador, e a sua criação. Se você estiver nessa situação, você está em perigo. Então esse é o livro da vida. Todos que morrem, todos morrem. Todo mundo morre. Seja rico ou pobre, talentoso ou ignorante, com boa educação ou não, trilionário, bilionários, milionários, todos vocês morrerão. Na geração passada, aponte uma pessoa que não morreu. Eu só conheço 2 pessoas que não morreram: Enoque e Elias, mas eles possuem históricos exemplares aos olhos do Pai Todo-Poderoso. Enoque andou com Deus e ele o levou. Mas antes da sua ida, deixou um testemunho que ele agradou a Deus. Ele amou a Deus. Vocês que não amam a Deus dizem: nós não vemos Deus e é por isso que não podemos amá-lo. Entretanto, Deus se manifestou através de sua criação. Você conseguiu apreciar as belezas deste mundo, como as flores, por exemplo? Sim, você as apreciou. Então você está apreciando Deus, porque foi Ele que criou todas elas. E além disso, as flores não falam. A maior criação de Deus é o ser humano. Então Deus queria se manifestar através de nós. O Deus invisível, que criou tudo, queria se manifestar através da sua obra-prima, o ser humano. Vamos voltar para o tempo presente. Ele me escolheu para se manifestar à humanidade através do Filho indicado. Eu não poupo palavras, mesmo que eu possa parecer egoísta ou possa parecer para você que eu sou muito convencido. Eu sou o porta-voz ao mesmo tempo do Pai Todo-Poderoso. Eu falarei com vocês diretamente. Ele me escolheu para manifestar o amor, a bondade, gentileza, salvação, justiça e julgamento dele para toda a humanidade. Ele manifestou tudo isso. Então, a reação que você tiver para com o Filho indicado será a sua reação para aquele que te criou. E isso está registrado nos livros. Estará registrado nos livros. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. De acordo com as suas obras realizadas. Quais são as suas obras? A sua reação a todas as coisas são as suas obras. Como você reagiu à minha mensagem? Você amou minha mensagem? Você odiou a minha mensagem? Você me rejeitou ou você me aceitou? Você me odiou ou você me amou? Está tudo registrado. E todos prestarão contas de acordo com as suas obras. Esses registros estão abaixo do seu nome. Versículo 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Se você morrer no mar, na montanha ou em qualquer lugar, você será revivido um dia. Será dado a você um corpo espiritual para que você possa enfrentar o tribunal do julgamento. Isso é assustador porque muitas pessoas pensaram que quando morressem, pronto, esse seria o fim de tudo. Não, esse é só o começo da sua vida real. Na verdade, essa vida aqui na Terra é considerada somente um sonho, porque acaba aos 70 anos de idade ou aos 80. Se você tiver sorte, 90 anos, assim como dos nossos senadores aqui. Eu acho que ele já está com 98 anos de idade. Ele estava até brincando outro dia, dizendo que ele é tão velho que ele estava na última ceia do Senhor. Ele disse que quem lavou a louça depois da ceia foi ele.
Esse é quão velho ele é. Se você tiver sorte, pode chegar na mesma idade que ele chegou. E se você não chegar? Um dia você vai morrer e você vai estar diante do seu Criador. Você vai encarar todos os registros da sua vida. E quais registros serão? Todos prestarão contas de si mesmo a Deus. Você será julgado. Todos serão julgados de acordo com as suas obras. Então, qual será o padrão de julgamento? O padrão de julgamento será a palavra de Deus. Assim como Jesus Cristo disse em João 12:48, aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem que o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Eu não estou falando dessa vida física que temos hoje. Essa vida secular que todo mundo está lutando para ter. Isso tudo vai simplesmente sumir um dia. Como eu disse, aos 80 anos de idade, você já é um senhor de idade. Aos 80 anos, a sua vida já não tem mais tanta qualidade. Você pode estar em uma cadeira de roda, ou pode estar andando, mancando dessa forma. Pode ser que você morra pelo Omicron, ou da velhice, ou também por causa daquela doença, Alzheimer, onde o seu cérebro já está todo enferrujado e você esquece até mesmo quem você é. Você já não sabe mais quem você é. Pode ser que aconteça. Então o que importa aqui não é essa vida que todo mundo está lutando para ter. Essa vida de guerras, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida após a sua morte física. Essa é a coisa mais importante. Porque depois dos 70, 80, 90 anos de idade você morre. E se você não tiver Deus e não tiver vivido de acordo com as palavras dele, onde você estará depois que tudo acabar? Você não será julgado de acordo com a sua constituição. Você não será julgado de acordo com os regulamentos que você criou para si mesmo enquanto estava fisicamente vivo. Você será julgado de acordo com o que está escrito nos livros. De acordo com o livro da vida. Onde você estará? O que você responderá para ele? Meus irmãos, essa é uma mensagem profunda para todos vocês que pensam que a sua vida nunca acabará. Você olha para a sua vida como se nunca fosse acabar. Tudo não tem fim. Não, você não viverá assim. Veja a geração passada. Veja aquelas pessoas que viveram no século XVIII, onde elas estão agora. Na virada para o século XIX, todos já estavam mortos. Cadê todos os que viveram no século XVI? No século XIV, cadê eles? Cadê aquelas pessoas poderosas que viveram no século XVII ou no século XVIII? Cadê eles? Todos estão debaixo da terra. Os seus corpos morrem, mas suas almas prestarão conta no dia do julgamento. Eu estou falando com essa geração das pessoas de hoje. A coisa mais importante não é sua vida física agora, mas sua vida após a sua morte. É sobre isso que você deve pensar. Essa será a sua vida eterna. Se você for para o inferno, você vai para o inferno para sempre. Se você for para o céu, você vai para o céu para sempre. É isso que importa nessa vida de hoje. Nada mais. É por isso que quando você segue Jesus Cristo, assim como os apóstolos seguiram, nada mais já importa para você. Nada dessa vida mais importa. Tudo vai acabar, tudo sumirá, a não ser que seja vivido para Deus. E que a minha vida seja dedicada para a obediência à vontade do Pai. A Catedral Kingdom não é nada. A fonte tão bonita, com aquele jogo de luzes,
água e sistema de som não é nada. Não somos nada sem o conhecimento de que um dia nós voltaremos ao nosso Criador e prestaremos contas do que fizemos aqui a Ele. Só isso que importa. Amém? Aquelas pessoas desesperançadas, que são perseguidas ou odiadas nas mídias sociais, acabam cometendo suicídio. Será que a vida se resume a isso? Sua reputação aqui não é nada se você não estiver servindo a Deus. Você pode ser a pessoa mais honrada de todas. Veja Jesus Cristo na cruz. Ele foi difamado. Ácido foi jogado sobre ele. Ele tinha sido considerado o maior pecador de todos. Ele foi crucificado. A reputação dele estava arruinada. Será que isso foi importante para ele? Não, não foi. O importante foi o que ele fez com sua vida. Por 3 vezes o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice de sacrifício era sua vida. E o pai disse: Não, você terá que passar por isso. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E a vontade do pai disse: Não, você tem que passar por este cálice. Você tem que passar por isso. Por 3 vezes, ele orou no jardim, e o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque, como ser humano, ele também sentiu. Ele sentiu a agonia. Quando estava lá, ele sentiu como é ser difamado por todos. Como ser humano, ele sentiu isso, meus irmãos e irmãs. Por essa razão, ele orou: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Mas o pai disse: Não, você tem que passar por isso. Então, ele passou por isso. A palavra feita carne passou por tudo aquilo. O Redentor, Jesus Cristo, passou por todo aquele processo. Ele não se importou com o que as pessoas falavam dele, porque ele sabia que estava andando na perfeita vontade do Pai Todo-Poderoso. É isso que importa. A sua reputação nas redes sociais não é importante. A reputação criada por mídias impressas ou qualquer outra mídia que está sendo lida pelas pessoas não importa. Mesmo se todos difamarem você, contanto que você saiba que está no caminho certo com Deus, não tema. Porque isso não é nada. Quando você morre, tudo morre com você. Você só está buscando pela honra deste mundo? Você pode até ser honrado quando morrer. Mas a questão é, você é honrado no céu? Pode ser que quando você morrer, você seja honrado. Porque por toda a sua vida era isso que você buscava. Mas que proveito terá um prêmio Nobel quando você morre sem Deus? Você foi desmascarado e considerado mentiroso? Aos olhos de Deus, você não tem salvação? Você não vai poder levar consigo aquela medalha de ouro para o céu e dizer: Deus, veja, eu tenho um prêmio Nobel. Você não vai me aceitar no céu? Nossa, você tem uma medalha de ouro, hein? Você sabe do que é feito o céu? A sua medalha de ouro não é nada. Não tem nem valor. Porque as ruas do céu são feitas de ouro. As maçanetas das suas mansões são feitas de diamantes. As maçanetas das suas mansões no céu são feitas de diamantes do tamanho da sua cabeça.
Mas aqui na terra, você não é nada. Aqui na terra, todas as pessoas te desprezam, te perseguem e falsamente te acusam. É o que Jesus Cristo disse. Não guarde rancor. Não busque vingança. Não se torne uma pessoa amarga. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. E por quê? Porque grande é a sua recompensa no céu. Meus irmãos e irmãs, a recompensa no céu que é importante. A recompensa no céu que é importante depois que você morrer. Porque nada das coisas da terra são importantes. Ah, você viveu uma vida boa, uma vida muito boa, uma vida muito rica, uma vida ótima, vida honrada. Em qualquer lugar que você fosse, você era honrado. Mas quando você chega aos 80 anos de idade, você esqueceu que você tinha uma medalha? Você está na cadeira de roda e alguém passa por você e você nem sabe mais que aquele era o seu filho. Aí o seu filho fala: "Mãe, você está bem?" Você responde: "Sim, estou bem." E depois que seu filho vai embora, você pergunta para sua enfermeira: "Quem era aquele?" Você nem sabe que era o seu filho, porque você tem Alzheimer. Entretanto, quando você ainda era jovem, você era poderoso, rico, honrado, influente. Você tinha poder. Mas o tempo passou e você ficou velho. De uma hora para outra, você morre. Para onde sua alma irá? Vamos ler Lucas 16, 19, até o último versículo. Vamos ver o que acontece. Versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem, chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: "Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas." No entanto, Abraão lhe replicou: "Filho, recordar-te de que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado." Diante disso suplicou: "Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento." Contudo, Abraão lhe afirmou: "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." Mas ele insistiu: "Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão." Abraão, concluindo, lhe afirmou: "Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos." Você entendeu, meus irmãos e irmãs? Essa é uma história verdadeira. Então, se você queria um exemplo real e uma conversa direta, é essa daí. Havia 2 homens vivendo fisicamente na Terra. Estamos falando da vida física agora. Um era rico, muito rico, e o outro pobre, mas muito pobre. O homem rico tinha muito dinheiro. Ele não foi nomeado, mas sabemos que era muito rico ao ponto de se vestir de púrpura e de linho finíssimo. Naquela época, se você se vestisse assim, significa que você era muito, muito rico. Além disso,
aproveitava e vivia uma vida regalada, comida refinada todos os dias. Imagine isso. Mas o mendigo Lázaro era muito pobre. Ele se vestia com um saco de farinha, sabe? Quando você compra farinha em grandes sacos, então, era assim que ele se vestia. E ele era tão pobre que não tinha condição nem de ter uma refeição decente. Ele ficava deitado debaixo da mesa do homem rico e as migalhas que caíam da mesa do homem rico era do que ele se alimentava. Ambos morreram. Então essa é a realidade. Se você é rico, você morre. Se você é pobre, você também morre. Se você é um mendigo, você morre. Se você for tão pobre que não tem condição de ter uma refeição decente e se alimenta das migalhas que caem da mesa do homem rico, você morre. O homem rico também morre. Mas ainda quando estavam vivos fisicamente, você consegue ver o contraste. O mendigo era muito desonrado, as pessoas nem queriam olhar para ele. Era tão pobre que ninguém queria olhar ou chegar perto dele. E além disso, o corpo dele estava cheio de chagas. Até mesmo os cachorros vinham lamber suas feridas. Esse era o quão pobre ele era. Então, fisicamente, se você olhasse para o tipo de vida que eles tinham, o homem rico era muito privilegiado. Vida privilegiada, um lugar privilegiado e uma raça privilegiada. Mas, de certo, alguma coisa aconteceria. Porque essa é a realidade. O homem rico morreu. E o pobre morreu também. Todo mundo no mundo secular sabe disso. Todos morrem algum dia. O que acontece depois da morte, as pessoas do mundo secular não sabem. Mas nós sabemos, porque somos espirituais. O Pai nos ensinou a espiritualidade de nossas vidas. Agora veja o que aconteceu quando eles morreram. E assim chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Agora, isso é espiritual e as pessoas do mundo não sabem disso. Se elas soubessem disso, viriam e me escutariam. Se elas soubessem disso, elas viriam e não me perseguiriam mais. Porque eu estou dizendo a todos sobre as coisas espirituais que estão além dos seus olhos humanos. Você não consegue vê-las fisicamente. Mas o que aconteceu com o mendigo? Depois que ele morreu, uma coisa espiritual que os homens não conhecem foi registrada. Os anjos vieram. Ele foi carregado pelos anjos para o colo de Abraão. Esse é o paraíso. E o homem rico também morreu e foi sepultado. O corpo foi enterrado e é só isso que sabemos. Então, o que aconteceu? Ninguém carregou ele. A alma dele, de repente, foi conduzida ao inferno. E no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Ambos estavam mortos fisicamente. Muitas pessoas não sabem o que acontece depois disso. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, através da manifestação do seu Filho indicado, está dizendo o que acontece depois da morte. Isso é o que importa, meus irmãos e irmãs. O mundo, em geral, é isso que importa nessa vida. Não morra primeiro antes de você saber disso, porque se você morrer primeiro, você não voltará mais para reviver sua vida. Não tem mais como rebobinar a fita. Uma vez que você morre, já era. Para as pessoas que não acreditam e dizem: se eu não ver, não vou acreditar. Eu só acredito vendo. Essas pessoas são carnais, físicas e tolas.
Elas acham que são o Deus de si mesmas. Mas quando elas morrem, verão que não são Deus de forma alguma. São meros seres humanos com uma alma, e essa alma vai prestar contas de si mesma a Deus um dia. Bom, o homem rico viu Lázaro. Veja, essas pessoas estão mortas, mas suas consciências ainda estão vivas, porque de repente você terá um corpo espiritual que será designado a você. E seja você no céu ou no inferno. Um corpo espiritual será designado a você no momento em que você morre. Seu corpo físico vai para o caixão, mas um corpo espiritual será dado a você, e esse corpo é a manifestação da sua alma. Você ainda terá a sua consciência, assim como a sua consciência que você tem aqui na Terra. É por essa razão que você vai acabar entendendo o que está acontecendo com você. Pessoas que morrem de repente em um acidente de carro, ou que morrem repentinamente sem nenhuma explicação. Aqueles que tomam um tiro ou que estavam em um acidente, de repente seus corpos morrem e suas almas sairão de seus corpos. Mas essa alma ainda não conseguiu entender e aceitar o que aconteceu. Aquela alma ainda estará lá. E a consciência dessa pessoa que acabou de morrer ficará se perguntando por que ainda parece estar viva. Ela pensa que ainda está viva. Então ela ainda está lá se perguntando o que realmente aconteceu, mas na verdade ela está morta. Essa pessoa ainda não conseguiu aceitar o que aconteceu. Ela ainda está lá no mesmo local. Se você morrer de maneira repentina, assim como aqueles que morrem por causa de um tiro de arma de fogo, você nem mesmo lembra o que aconteceu. E por isso sua alma está lá sem acreditar no que aconteceu. Você tenta voltar para o seu corpo, mas você não consegue porque seu corpo já está morto e mutilado. Provavelmente levará uns 10 dias para que você possa aceitar que está morto. Mas, de qualquer forma, você irá para a destinação de todas as almas na eternidade, para o céu ou para o inferno. Então, aquele homem rico, muito rico, enquanto estava vivo, honrado e bem afortunado, enquanto estava no Hades, em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. E assim ele gritou e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Está vendo? Essa é a realidade espiritual que muitas pessoas não sabem, porque ainda são muito seculares, elas são muito físicas. Só vivem para essa vida física sem se importar com a vida depois da sua morte. Enquanto estavam vivas, eram tão tolas em não acreditar, inclusive perseguiam aqueles como eu, como Noé, ou como os apóstolos, porque não entenderam as coisas espirituais. Essa é a inclinação natural do homem. Ele rejeita as coisas que não entende. Eu vou fazer com que você entenda uma coisa, e você não pode argumentar comigo. Você morre. Você vai morrer um dia. Você não sabe quando acontecerá. Ninguém sabe quando morrerá. Mesmo que você tenha uma doença terminal, você ainda não sabe a data, mês ou ano exato que você morrerá. Nem mesmo os médicos sabem. Eles apenas te darão uma estimativa do fim da sua vida. Sua doença já está muito avançada e você morrerá talvez daqui a 4 meses. Mas ainda assim, não tem a data exata, porque se as pessoas soubessem, viveriam completamente infelizes. Entretanto, todos morrem. Todos morrerão um dia. Por isso, é muito importante que as pessoas me escutem nessa vida. Porque eu te guiarei para a vida eterna enquanto você ainda está vivo. Louvado seja o Pai. Está vendo aqui? O homem rico disse: Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. O homem rico era aquele que implorava agora. Lázaro, que não tinha nada neste mundo físico, estava sendo confortado ao lado de Abraão no paraíso. Você consegue ver o contraste? Porque a vida que você tem aqui sem salvação não é nada. Não é nada, porque você vai deixar tudo para trás. Amém?
Se o conselho de administradores e eu não formos glorificados, passaremos pelo curso normal da morte e deixaremos tudo para trás. Deixaremos essa catedral e a Catedral Kingdom para os mais novos aqui, que estão sendo treinados para se tornarem obreiros milagrosos em tempo integral. Amém? Veja aquelas pessoas poderosas do século XVIII, XVII ou XVI. Onde está Napoleão Bonaparte hoje? Onde está Carlos Magno hoje? Onde está Alexandre o Grande? Onde estão os soldados daquela época? Eles são somente história hoje. Eles são somente livros. Eles estão apenas nos livros. Mas suas almas estão esperando o julgamento nos últimos dias. Grandes e pequenos, todos estarão diante do trono de julgamento de Cristo e todos prestarão contas de tudo aquilo que fizeram. Todo mundo será julgado de acordo com o que está escrito nos livros, ou seja, de acordo com as suas obras. Então seu julgamento dependerá de você mesmo. Portanto, para você, quem eu sou? Para o mundo, quem eu sou? Para as redes sociais, quem eu sou? Para os perseguidores, quem eu sou? Para aqueles que amam Jesus Cristo e seguem suas palavras, quem sou eu? Suas obras serão registradas. Suas palavras e obras serão registradas. Você acredita que eu sou o filho indicado? Por essa razão você me seguiu e obedeceu a Jesus Cristo assim como eu obedeci? Então está tudo registrado nos livros. E você será julgado de acordo com o que está escrito nos livros. Está vendo quão abençoados vocês são, cidadãos do reino? Ele estava sendo atormentado em meias chamas do inferno. E o que Abraão disse a ele? Abraão disse: Filho, recordaste de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. A todas as pessoas físicas, escutem. Filho, recordaste durante a tua vida física. Talvez 70 anos. Todos os dias da sua vida, sem a glorificação, você está chegando mais perto do seu túmulo. Então, olhe bem para o chão. A todos que forem tamanho, se vocês forem heróis do reino, você será enterrado em alguma das terras do reino. Então vejam bem aquelas terras. Por isso, quando eu vou lá em Tamayo, eu olho bem para o túmulo da minha mãe. Mãe, se eu não for glorificado, eu estarei feliz em me juntar a você. Tem pessoas que durante sua vida recebem coisas muito boas. Honra. Quando eles olham para suas redes sociais, você é honrado. Uau! Muito honrado. Prêmio Nobel, uau! Coisas muito boas. Honrado pelas pessoas. O homem rico recebeu coisas muito boas também. E Lázaro recebeu somente coisas ruins. Talvez se você abrisse as redes sociais e pesquisasse o nome de Lázaro, veria somente coisas ruins relacionadas ao nome dele. Do que ele havia sido acusado? De ser pobre, cheio de dívidas. Mesmo se não tivesse dívidas, ele não tinha nada para comer, desabrigado, acusado de fanático e todo o resto. Todas as coisas ruins foram feitas a Lázaro enquanto ele estava vivo fisicamente.
Somente coisas ruins. Ele não recebeu nenhum elogio, medalha ou adoração dos homens, das pessoas. Ele só recebeu coisas ruins. Mas ele tinha salvação. E a palavra de Deus disse que depois de tudo o que ele havia passado nesta vida física, ele estava sendo consolado no céu. Já você estará sendo tormentado. E o que Abraão disse? E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Não tem mais transferência. Seu destino é final. Então, quando você estiver lá, a missa que você faz aqui não será nada. Você só está deixando o padre e a igreja rica com as suas ofertas. Não há transferência. Não existe purgatório. O purgatório será aqui. Se você quer falar sobre purgatório, venha para o reino, porque temos o que chamamos de batismo de fogo, que você passará. Fogo positivo, que é a disciplina, correção e punição. E o fogo negativo, que consiste no fogo da perseguição, acusação e tudo que se assemelha. É aí que você se tornará purificado, santificado. E passa para o terceiro nível do crescimento espiritual, onde você será coroado com a maior coroa de todas. Você será chamado de um filho ou filha de Deus. Isso significa que você herdou a vida eterna e se tornou assim como filho indicado. Voltando, o que o homem rico disse? Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai. Ele lembrou de seu pai físico e da sua casa. Ele se lembrou da terra. E o que Abraão disse? E o homem rico disse também: Pois tenho 5 irmãos, permita que ele os avise. O que ele quis dizer? Lázaro deve voltar lá, porque eu tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Não quero que eles estejam aqui com o resto de nós. Olha aí. Ele começou a evangelizar lá no inferno. Ele se tornou um evangelizador de almas lá no inferno. Permita que ele os avise a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Que reunião eles teriam no inferno, hein? Que reunião! Mas eles não queriam que isso acontecesse. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas. E nos tempos modernos eles têm o filho indicado. Que os ouçam. Portanto, se você me escutar, você é sábio. Se você não me escutar, você é um tolo. Porque quando você morrer, você não terá nada que vá te ajudar. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Ele queria dizer que se alguém fizesse um milagre e voltasse dos mortos para testemunhar para os irmãos, eles se arrependeriam. O que Abraão disse? Se não ouvem a Moisés, se não ouvem o filho indicado e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele nos deu suas palavras, ele se manifestou e me escolheu para me tornar sua residência e voz audível. Mas as pessoas me escutaram? Não, eles zombaram de mim, eles me perseguiram e me acusaram, eles fizeram tudo de ruim contra mim. Entretanto, você acreditou na mensagem do filho indicado. Você é uma pessoa sábia. Portanto, vimos o fim da história da salvação da alma. Então, o que é importante nessa vida não é essa vida que você tem hoje sem Deus. Sem o Pai você não é nada.
Você só está vivendo uma vida em vão, uma vida desperdiçada. E lembre-se, todos os anos, todos os dias de sua vida, você está se aproximando do seu túmulo. Todos os dias da sua vida, você está mais próximo do seu túmulo. Amanhã você estará um dia mais próximo do seu túmulo sem a glorificação. Na virada do ano, você estará mais um ano próximo do seu túmulo. Uma pessoa me disse: Pastor, acho que está chegando a minha hora. Eu estou morrendo. Ele ainda era jovem, tinha 43 anos de idade. O médico disse a ele: um milagre é a sua única esperança. Senão, no próximo ano, você infelizmente morrerá. No caso dele, ele estava a 1 ano do seu túmulo. E mesmo que você seja uma pessoa saudável, todos os dias que você vive, você está se aproximando do seu túmulo. É como se você estivesse num táxi, certo? Cada minuto que passa, seu destino se aproxima. Por isso, do que vale essa vida sem o conhecimento que você tem uma alma e que essa alma responderá a ele? Essa alma é você e a sua consciência, seu entendimento. Você que está me ouvindo agora. Se você morrer, seria a mesma coisa sem um corpo físico. Você estaria me escutando, assim como a história do homem rico e de Lázaro. Está vendo? Isso acontece depois da morte física, depois da vida que as pessoas vivem aqui fisicamente. E depois disso, é isso que acontece com elas. Eu pergunto a vocês, especialmente aqueles que não acreditam e nunca acreditaram nas verdadeiras palavras de Deus, para onde você irá depois dessa vida aqui? Para onde vocês irão? Ah, eu tenho minha religião, eu tenho minha denominação. Não, a sua religião e denominação não é o padrão agora. O padrão é a palavra de Deus através do filho indicado. E por que através do filho indicado? Porque ele me salvou primeiro e me ensinou suas palavras. Lembre-se de Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todos querem entrar no reino dos céus. Mas eles estão se enganando, porque eles pensaram que poderiam viver do jeito que bem quisessem, e quando morrerem eles irão para o céu sem obedecer nenhuma regra sequer. Não é assim. Você tem a aliança que foi dada a nós, e essa aliança está viva agora. Foi feita carne, primeiramente na vida do filho indicado. Porque fui o primeiro a ser chamado da raça adâmica decaída para seguir o Pai. E quando me tornei um vencedor, Apocalipse 21:7 diz: o vencedor herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Ele me enviou por todo o mundo e disse: eu tenho filhos espalhados ao redor do mundo inteiro. Você não os conhece, eles não te conhecem, mas quando eles escutarem sua voz, eles seguirão, porque minhas ovelhas conhecem minha voz. O que é importante em você, aos olhos do Pai, não é primeiramente a sua vida física, mas sim a sua vida espiritual. E essa vida, que deve ter a certeza de que quando você deixar essa vida física, você terá uma morada eterna no céu, junto com o Pai. Porque você viverá por essa razão. Portanto, essa vida é só um sonho. E se você estiver servindo ao Pai junto comigo, então você está tendo um sonho muito bom. Mas se você não estiver vivendo a sua vida de acordo com a vontade do Pai, então você está tendo um pesadelo todos os dias da sua vida. Porque amanhã pode acontecer de você morrer. E porque será um pesadelo, será como a vida do homem rico, que quando acordou, viu-se no inferno. Esse é o pesadelo. E esse pesadelo se tornará real por toda a eternidade. Portanto, saia desse pesadelo. E mude para um sonho muito bom.
A única coisa que você tem que fazer é se arrepender e dizer: Pai, eu me arrependo. A partir de agora, não mais a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita em minha vida. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Desde 18 de novembro, meus irmãos e irmãs, muitos na grande colheita foram marcados para a salvação, junto com o filho indicado. Essas duas realidades que eu estou falando são reais, tão reais quanto vocês que estão vivendo aqui na Terra hoje, e tão reais quanto o conhecimento de que um dia você morrerá. Por essa razão, a abordagem para a salvação, a sua alma, não é o medo. Não é através de atormentar, não é através de te aterrorizar, é através do amor. Por isso a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a minha mensagem de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A abordagem dele é o amor. E por quê? Porque ele sabe que se você não tiver se arrependido, você morrerá e irá para o inferno para sempre. Por essa razão, o amor dele para você é infinito. Porque ele sabe que a sua alma veio dele e essa alma viverá eternamente. Portanto, o propósito da vinda do Filho é entregar sua vida com o objetivo de demonstrar esse grande e incondicional amor do Pai. João 3, 16, 17 e Romanos 5, 8. João capítulo 3, versículo 16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por que ele não enviou o seu Filho para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. Por isso ele veio para nos salvar da condenação. E assim ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Hebreus 5, 8 a 9. Ele esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo obediente até a morte na cruz. Filipenses 2, 5 a 9. E Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. 2 Coríntios 5, 21. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Concedeu perdão e bênçãos para a humanidade caída. 1 João 4, 9 a 10. E por fim ele reconciliou o mundo à sua justiça. 2 Coríntios 5, 21. O Filho foi manifestado também para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8, Hebreus 9, 28. Portanto, quando se trata de destruir as obras do diabo, há sempre julgamento e justiça. E por isso, muitos me entenderam errado e pensaram que eu era cruel, uma pessoa dura ou uma pessoa rígida. Não, eu não sou assim. Quando se trata da sua alma, eu sou a mais amável de todas. Eu amo a sua alma. Eu condeno o pecado sem medo ou favor. Mas eu amo a alma, porque foi por essa razão que ele me enviou, para ser o seu modelo, seu produto final, e assim você possa segui-lo como eu fiz. Não existe nada mais importante do que a salvação da sua alma, meus irmãos e irmãs. Então esse é o cumprimento da lei que diz que devemos amar a Deus e amar uns aos outros. Esse é o cumprimento da lei. Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A lei suprema no céu é o amor. Amar uns aos outros é a marca de um verdadeiro discípulo. João 13, 34, 35, João 15, 12 e 17, Romanos 12, 10. Por causa do amor de Deus, também devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. 1 João 3, 16 a 17. E sempre vencemos o mal com o bem. Até mesmo quando este mundo despreza, odeia e desdenha do nosso amor ao Pai, lembre-se
que o mundo odiou a ele primeiro. João 15, 18, 23. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça. Vamos ler João 15, 18 a 23 e Provérbios 24, 17 a 18. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Meus irmãos e irmãs, é muito revelador, não é mesmo? Veja o que ele disse. Se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós odiou a mim. Como eles odiaram o Pai? Eles o crucificaram. Se fosseis do mundo, da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e orgulho da vida, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Está vendo? Então, se o mundo nos odiar, não fique surpreso. Não fique se perguntando que tipo de ministério é esse, porque o mundo nos odeia. Já está tudo registrado, já está tudo escrito, já está tudo lá na palavra. Odiou a ele primeiro. E não se esqueça, pois quando o mundo nos odeia e tem ressentimento contra nós, tome cuidado para não se tornar assim como seus inimigos. É um vírus. O ódio é um vírus. O ódio contra aquilo que é bom é um vírus que pode infectar sua alma. Portanto, quando o mundo nos odiar, não seja infectado com esse tipo de ódio. Não os odeie de volta. A cura para esse vírus é o amor. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu oro por você. Foi assim como Jesus Cristo na cruz, não é? Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu não tenho ressentimento pelo que você está fazendo. Esse é o seu ministério. Esse é o ministério do diabo em você. Eu sinto muito por você. É assim que devemos reagir ao vírus do ódio do mundo. Pois foi assim que ele reagiu a esse vírus quando ele estava na cruz. As pessoas desprezaram, perseguiram e ridicularizaram o filho. Mas o que ele disse? Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que fazem. É assim que devemos reagir. Devemos nos tornar ainda mais humildes. Não sucumba a esse vírus. Senão você se tornará como eles. Se formos infectados, nós iremos pagar ódio com ódio, mal com mal, e não foi isso que o Pai nos ordenou. Ele disse que devemos vencer o mal com o bem. Sendo assim, quando você ora, não ore para que um raio caia sobre eles. Sabe por quê? Porque quando seguimos o Pai, somos inofensivos. Não somos pessoas violentas. Nós amamos todas as pessoas. Nós somos pessoas amáveis. Então não se preocupe com aqueles que te odeiam. Você tem que amá-los orando por eles. E por quê? Porque o Pai no céu que é o juiz. Portanto, não julgue, para não ser julgado. Deixe que ele seja o juiz. E não tente ensiná-lo como julgar. Então, se você orar, Senhor, mande um raio nele, você está querendo ensinar a ele a julgar. Não ensine o Pai a como julgar. Porque ele disse, minha é a vingança, eu retribuirei, declara o Senhor. Então deixe ele julgar, não você. Não coloque as leis espirituais em suas mãos, pensando que você é um filho de Deus e que ele te escuta. E por isso você vai falar para ele, Senhor, mate eles. Senhor, mande um raio, um trovão, um terremoto. Eu nunca pedi para coisas assim.
Mas veja como o Pai julga. Eu, inclusive, estava pedindo ao Pai: Pai, para o terremoto, por favor. Pai, para o Covid-19, já é suficiente, Pai. Mas o Pai disse: não, ainda não é suficiente. Minha espada de julgamento ainda não foi satisfeita. Ainda continuará. Então, eu estou intercedendo ao Pai para que Ele possa ter misericórdia do mundo. E o mundo ainda é o mesmo. Eles não entendem as coisas espirituais. E isso faz com que o julgamento do Pai continue a ser intensificado. Eles não ficaram contentes com o Covid-19 com 8 mutações. Agora foi adicionado 32. Eu não pedi por isso. O Pai permitiu de acordo com como Ele julga esse mundo maligno. Assim como em Sodoma e Gomorra. Assim também como nos dias de Noé. Noé não pediu pelo dilúvio. Ló também não pediu por julgamento. Foi a decisão do Pai. É uma decisão celestial. E somos muito afortunados, pois não fomos incluídos nesse julgamento porque estamos no lado do Pai, através da obediência a Ele. Sendo assim, vamos continuar com os nossos corações cheios de compaixão e amor. Não odeie as almas do seu semelhante. Odiamos somente o mal e o pecado, mas não odiamos as pessoas. E assim ele disse: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai. 1 Pedro 3, 9, 1 e Tessalonicenses 5, 19. E é o que vamos acompanhar. 1 Pedro 3, 9. Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênçãos como herança. Está vendo? Não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênçãos como herança. Pois, quando você ora pelo seu inimigo, o Pai te abençoará. Ele te abençoará mais. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não odeie, não tenha ressentimentos. E o que ele continuou dizendo? Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Grande é a sua recompensa no céu e esplêndida é. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem. Somos bem-aventurados. Então, se vocês forem perseguidos, agradeçam. Diga obrigado pela sua perseguição. Obrigado pelas falsas acusações. Obrigado, pois você está derramando ouro sobre nós. Ouro atrás de ouro nos céus. Obrigado. Somos bem-aventurados, não é mesmo? Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, bem-aventurados sois vós. Então qual é a reação das pessoas abençoadas? Obrigado. Portanto, quando oramos ao Pai e dizemos a Ele: obrigado, Pai, pelos perseguidores, porque o Senhor tem me abençoado muito mais. Talvez esperaremos por mais perseguidores para que as bênçãos continuem a crescer. Está vendo? Portanto, quando se trata de julgamento, o Pai será aquele a decidir sobre isso. Ok? Assim também sobre a justiça, o Pai decidirá. Vocês sabem que nesses meus 36 anos de serviço ao Pai Todo-Poderoso, tenho visto o julgamento e justiça dele sobre a minha vida e também sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor e que não gostam de mim. Tem muitas pessoas que gostam de mim, mas também há outras que não gostam de mim. Eu não sei por que eles não gostam de mim. Eu não sou feio. Sabe como ele decide sobre julgamento e justiça?
é aquilo ali. Bênção atrás de bênção. Ele me abençoou mais ainda. E para aqueles que estão orando para que eu possa cair, para que eu possa sumir da face da terra, o que acontece com eles? Eles continuam com suas vidas. Alguns estão tendo dificuldades todos os dias. E talvez tenham dificuldade até mesmo de ter uma refeição decente. E eu? Tenho recusado, pois estou ganhando peso. Eu estou sendo abençoado todos os dias com coisas que eu até mesmo nem pedi ao Pai. Mesmo assim, Ele deu. Será que isso não é punição suficiente para os perseguidores? Por essa razão Ele disse: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. É assim que você acumula recompensa no céu. Então, a abordagem do Pai para os seres humanos, apesar do quão mal eles são, é sempre o amor. Porque Ele sabe que se o pecador morrer, ele vai para o inferno. O lago de fogo. Essa é a perspectiva do Pai. É por isso que toda gentileza e toda bondade será demonstrada à alma do homem para que possa mudar suas mentes e se arrependam. O Pai sabe que quando as pessoas morrerem, eles irão para esse destino para sempre. E Ele não quer isso. Você sabe por que Ele foi crucificado pela sua alma? Esse é o amor incondicional. Ele te ama. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Portanto, é o Pai Todo-Poderoso que decide sobre tudo isso. Veja o sofrimento de Paulo na carne por causa de um espinho. Os seus sofrimentos e aflições estavam cultivando uma grande humildade, prevenindo-o de se tornar arrogante, mostrando que a graça de Deus é suficiente, pois o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 7-10, o Pai derrama graça sobre o humilde. E Tiago 4, 6-7, Lucas 14, 11 e Marcos 10, 44. Por causa desse espinho em sua carne, Paulo orou por 3 vezes. Pai, tire esse espinho de mim, porque está me deixando fraco. O Pai disse: Não, Paulo. Eu vou deixar esse espinho na sua carne, para te deixar humilde sempre. Por causa de toda a glória que o Pai tinha mostrado a Paulo, foi colocado um espinho em sua carne para mantê-lo humilde, humildade do espírito. E por quê? Porque quando o Pai te abençoa muito, Ele também te dará algo para te manter com o pé no chão. Você não vai voar porque as coisas subiram para sua cabeça. Você já viu pessoas que não sabem receber bênçãos? Eles não sabem como receber bênçãos. Conheci um pastor que recebeu uma moto muito boa e depois disso ninguém podia nem tocar nele. Acabou subindo para a cabeça. As pessoas perguntaram o motivo pelo qual ele estava naquele jeito. Ele ganhou uma moto nova. É por isso. Por causa de toda a glória do 7º céu revelado a Paulo, Deus colocou um espinho em sua carne. Ele pediu para o Pai tirar do corpo dele, mas o Pai disse não. O Pai disse: Paulo, lembre-se, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você sentir fraqueza enquanto estiver me seguindo, será daí que a sua força virá. Quando esse espinho foi colocado em sua carne, Paulo se sentiu fraco. Eu também me senti da mesma forma quando pessoas más saem impunes. Todas essas pessoas más que continuam a perseguir e acusar. Eu tenho um senso muito apurado quando se trata de julgamento e justiça em minha vida, pois o Pai me ensinou a ser assim. E eu não suporto pessoas arrogantes, pessoas que ficam se vangloriando, pessoas mentirosas, falsas, traidoras. Eu não aguento pessoas assim.
Mas o Pai me ensinou algo importante quando olhamos para essas pessoas e dentro de nós parecer que estamos nos sentindo fracos, pois essas pessoas não estão recebendo o que deveriam e você sente a vontade, inclusive, de fazer algo com elas. Não faça. Ore por elas. Faça o bem a essas pessoas, orando por elas. Então, quando eu fiz isso, bom, tudo que era minha fraqueza tornou-se minha virtude agora. Virou minha virtude, não foi por vingança. Mesmo estando certo e eles errados, você não se vingou. E se tornou minha virtude do amor. Através do amor incondicional que foi demonstrado na cruz. Veja Jesus Cristo quando ele estava na cruz. Ele parecia o ser humano mais fraco de todos. Parecia que era um perdedor aos olhos de Satanás. Talvez toda a multidão de espíritos malignos do inferno estavam rindo dele. Olhe para você, filho unigênito. Você é agora um perdedor. Satanás te matou. Mas naqueles momentos de fraqueza, foi onde sua força foi aperfeiçoada. Então, pode parecer que somos fracos, porque não pagamos o mal com mal, pagamos o mal com bem. Pode parecer fraqueza. Quando as pessoas olham para você, você pode parecer fraco, meus irmãos e irmãs. Mas a verdade, você não é fraco, irmãos. O amor é o ingrediente mais poderoso que Deus nos deu aqui na Terra. É tão poderoso que pode derreter o mais maligno dos pecadores. Nós iremos nos sentir dessa forma, assim como Jesus Cristo na cruz. E mesmo estando lá, estava amando e perdoando todas as pessoas. Pode parecer para a natureza humana uma grande fraqueza, mas não é. Pode ter parecido que ele era um perdedor e que ele era um nada. Entretanto, naqueles momentos, ele foi tudo. É por isso que quando aquele cálice de sacrifício foi dado a ele, o que ele disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade para salvar, autoridade para fazer o bem, e ninguém pode parar o bem. Todos querem sempre parar aquilo que é bom. Todos querem parar o que estamos fazendo, mas nós nos tornamos mais poderosos quando a bondade é unida com o amor. O amor e a bondade são as forças mais poderosas na terra, e ninguém pode parar. É por essa razão que estamos aqui hoje. Então, quando eu sou injustiçado, eu dou todo o poder ao Pai. Pai, o Senhor é o juiz. Que seja o seu julgamento e a sua justiça. Eu sei disso desde o começo. Agora que minha fraqueza se tornou uma virtude, quando me sinto dessa forma, eu vou para o meu quarto e oro por todos os meus perseguidores. Pai, abençoe-os. Pai, perdoe-os. Pai, tenha misericórdia das almas deles. Porque eu sei que quando morrerem, eles irão para aquele lugar eterno de tormento. E agora, meu amor é igual ao seu, é infinito, é incondicional. Esse é o amor de Deus em nossos corações. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira. Louvado seja o Pai. Portanto, o Pai Todo-Poderoso é um Deus de justiça e julgamento. A prerrogativa de vingança nesse universo de hoje é somente dele. Vamos ler Romanos 12, 17 a 21. A ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus,
pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Está vendo? Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Isso está em cumprimento agora. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Dê a prerrogativa e prioridade a Ele. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Vamos para o último versículo. Jamais te entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Então, o que devemos dizer nessa época em que vivemos hoje, enquanto lembramos o amor incondicional do Pai Todo-Poderoso? Abençoe todos aqueles que odeiam a mim e a este ministério. Abençoe todos os perseguidores, todos os caluniadores, todos os falsos acusadores. Eu perdoo todos vocês. Que o Pai abençoe todos vocês. Amém? Louvado seja o Pai. Aleluia. Irmãos e irmãs, vamos adorar ao Pai enquanto canto essa canção de louvor. Vamos, mais uma vez, refletir sobre o amor incondicional do Pai Todo-Poderoso para toda a humanidade. Vamos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Vamos continuar humildes, vamos continuar perdoando e também vamos continuar sempre com o espírito de doação e compartilhamento de todas as bênçãos que o Pai deu a todos nós. Não julgue e não odeie. O ódio é um vírus espiritual muito poderoso que pode matar a sua alma. Não se deixe infectar por ele. Ao invés disso, vamos infectar o mundo com compaixão, com amor incondicional. Até mesmo para aqueles que não merecem. Que o Pai abençoe a todos nós. Amém. When I sat at supper time with that old friend of mine, when I fed him, he turned my love betrayed. If to the bitter end I can still call him friend, then I can say I have loved. Oh, let me say I love. Oh, let me say I love. If I can give without receiving, it is needed for only living. Then I can say I love.
on that morning hot and still. If I can climb a hill with a cross that's too heavy to bear, and as I die, that you might live. If I can pray, Father, forgive, then I can say I have won. Oh, let me say I love. Oh, let me say I love. If I can give without receiving, it is needed for only living. Then I can say I love. Oh, let me say I love. Oh, let me say I love. If I can give without receiving, it is needed for only living. Then I can say, then I can say, then I can say I Aleluia, aleluia. Pai, nós te agradecemos por esse grande maná de revelações que recebemos do Senhor hoje. Nós entendemos completamente o amor incondicional que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário. Esse amor incondicional que até mesmo nos salvou, mesmo não sendo dignos nem mesmo de 1% da sua graça e compaixão. Mas veja onde estamos hoje, por causa do seu amor incondicional e da sua compaixão demonstrados na cruz. Nós que não éramos pessoas amáveis ou dignos do perdão de nossos pecados. Mesmo assim, o Senhor nos incluiu em seu amor incondicional, que nos fez filhos e filhas, que agora são dedicados, comprometidos, leais e obedientes e arrependidos somente para fazer sua vontade, não porque somos forçados a fazê-la, mas nós a fazemos porque nós te amamos. Assim como o Senhor disse em suas palavras, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E a mesma qualidade do amor demonstrado no Calvário
É a mesma qualidade do amor que foi implantado dentro de nós. É um amor que é capaz, inclusive, de entregar as nossas vidas a Ti. E assim como o Senhor disse, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Nós estamos aqui, Pai Todo-Poderoso, dedicados a amar a humanidade, a amar aqueles que não são dignos de amor, a perdoar e espalhar esse amor incondicional e perdão à humanidade. Porque nós sabemos para onde uma alma que não é arrependida vai, assim como aquele homem rico que foi para o inferno para sempre. Por isso nós estamos aqui como a manifestação do seu amor e graça. E vamos nos manter assim. Obrigado, Pai, por essa iluminação e obrigado também por esse maná de revelações nesta temporada de doação e de reconhecimento do seu amor incondicional. Nós damos de volta toda glória, todo louvor e honra em seu precioso e poderoso nome, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória para todo sempre. Amém e amém.